Amado Pai Universal, fonte de toda beleza, bondade e verdade. Com humildade, nos dirigimos a Ti, buscando a Tua orientação e a Tua paz infinita, pois somente no Teu amor e sabedoria encontramos consolo e esperança. Hoje elevamos nossas preces por aqueles que sofrem. Que a Tua presença confortante esteja com todos os que enfrentam dores físicas e emocionais. Para os doentes, pedimos que o Teu toque curativo lhes traga alívio, força e renovação. Que sintam a Tua proximidade e sejam revigorados pelo Teu amor infinito. Pedimos também por aqueles que passam fome ou enfrentam necessidades. Que o Teu amor os alcance e que encontrem mãos generosas e corações compassivos dispostos a ajudar. Que a abundância do Teu Espírito inspire ações de solidariedade e justiça em todos os cantos do mundo. Rezamos também pelos que vivem em territórios de guerra, clamando por Tua paz. Que a luz da Tua verdade dissipe a escuridão do conflito e do ódio. Que as nações possam encontrar caminhos de reconciliação e entendimento. E que os corações endurecidos se abram ao amor e à fraternidade. Intercedemos também por aqueles que sofrem injustiças. Que a Tua justiça divina prevaleça, trazendo esperança e coragem aos oprimidos. Que a dignidade humana seja respeitada e que a bondade triunfe sobre a maldade em todas as suas formas. E, Pai amoroso, agradecemos por todo o amor e bondade que derrama sobre nós, por Teu guiamento constante através do ajustador do pensamento, por Tua misericórdia e por todas as bênçãos que enriquecem as nossas vidas. Te agradecemos também pela união e compromisso do nosso grupo de estudos, que no dia 26 de junho completará 10 anos de estudos do livro de Urântia. Que possamos sempre refletir Teu amor em nossas ações e viver de acordo com os ensinamentos que nos deixastes através do nosso amado Jesus. Em Tua infinita misericórdia e amor, escuta as nossas preces. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e servos dedicados ao bem de nossos irmãos e irmãs, até que um dia possamos inaugurar a era de luz e vida aqui em Urântia. Amém. Nós ainda estamos falando de Rodin. Rodin está nesse bate-papo dele com Natanael e Tomé, e então é bastante interessante. Nós tivemos uma aula sobre João na quarta-feira passada, ali na Escola Orante. Foi uma aula brilhante da Tine, que agora vai ser completada na próxima quarta-feira. E durante essa aula, ela mencionou que Abner, que seria um dos discípulos de João Batista, o precursor de Jesus, foi quem iniciou o treinamento e a preparação de Rodin de Alexandria na religião de Jesus. Então, com certeza, em algum lugar do livro de Urântia tem esse registro, e eu achei muito legal, até porque o Abner, que era o líder apostólico dos discípulos de João Batista, ele foi para a Pérsia, né? E quando Jesus ressuscitou, e os reveladores nos contam que de todos os discípulos de Jesus, o que mais seguiu a, a verdade mais próxima de Jesus foi Abner. Então, muito bom pensar que Abner teve todo esse discernimento. Muito bem. 5. A religião do ideal. Tendes dito a mim que o vosso mestre considera a genuína religião humana
como sendo a experiência pessoal com as realidades espirituais. Eu tenho considerado a religião como a experiência humana de reagir a algo que o homem encara como sendo digno de homenagem e devoção de toda a humanidade. Nesse sentido, a religião simboliza a nossa suprema devoção àquilo que representa nosso conceito mais elevado dos ideais de realidade e de alcance mais profundo da nossa mente, na direção das possibilidades eternas de realização espiritual. Quando os homens reagem à religião no sentido tribal, nacional ou racial, é porque encaram os que não estão no seu grupo como sendo não verdadeiramente humanos. Nós sempre encaramos o objeto da nossa lealdade religiosa como sendo digno de reverência de todos os homens. A religião jamais poderá ser uma questão de mera crença intelectual ou de raciocínio filosófico. A religião é sempre e para sempre um modo de reagir às situações da vida. É uma espécie de modo de conduta. A religião abrange o pensamento, os sentimentos e os atos reverentemente, na direção de alguma realidade que julgamos ser digna de adoração universal. Obrigado, Eklund. Bastante coisa nesses 2 parágrafos aí. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, se manifestar, levantar alguma dúvida ou só uma observação, fique à vontade. Diga, Roberto. Olha, esse ensinamento de Rodin me fez lembrar um parágrafo, eu não sei exatamente onde está, que fala que o religioso, ele tem um ideal que toma toda a vida dele. Por exemplo, uma mãe pode ser religiosa na ação dela. E o Rodin fala de um ideal, de uma lealdade a um ideal que engloba toda a humanidade. Então, isso faz lembrar o que Jesus ensinou em Úrmia, que a religião, ela é do amor de Deus por toda a humanidade e do nosso amor fraterno por todos os homens. Se não for assim, se torna um credo sectário, que diz, esses são salvos e esses não. Aí a gente não tem paz religiosa. Rodin parece que ele consegue resumir os ensinamentos de uma maneira mais próxima do nosso entendimento humano. Muito legal, Roberto. Concordo com o que você falou. Oi, Aélio. Podia pôr, por favor, o parágrafo 2º? Claro. Ah lá. Pois então, me chamou a atenção logo nesse parágrafo, logo a primeira e a segunda frase, considerando com mais ênfase a segunda frase desse parágrafo. Nós sempre encaramos o objeto da nossa lealdade religiosa como sendo digno da reverência de todos os homens. Sem conhecer muito sobre como era ao tempo de Rodin, onde ele estava dissertando sobre esse assunto, e trazendo isso para os nossos dias, nós enxergamos claramente a repetição ou a continuidade desse entendimento, dessas coisas que foi dita lá no passado, quase 2000 anos atrás. Por quê? Porque nós sabemos pela Wikipédia que 2/3 da humanidade não é cristã. Já temos aí um fenômeno
de divisão religiosa importante. Mas vamos concentrar num terço que é cristão, liderado pela ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda que a ICAR tenha evoluído muito nos últimos 100 anos, a verdade é que a ICAR segrega as demais igrejas cristãs, no mínimo como se fossem o que está relatado aqui no tópico 2, na sequência do escrito. Então, sem fazer algum tipo de condenação, mas apenas destacando, acontece rigorosamente assim nos nossos dias. Então, a Igreja Católica tem quase 50% daqueles que se dizem cristãos, mas tem outros 50% que são cristãos, mas não são católicos, não aceitam a autoridade do Papa, e o pau come solto. Então, eu estou falando isso mais para validar o que Rodin viu na época dele, que não mudou muito ao longo desses 2000 anos. Foi até muito pior. Na Idade Média, por exemplo, a Inquisição, que matou muita gente, muita perseguição, muita coisa errada. Mas, enfim, esses eventos do passado servem tão somente para reflexão. Reflexão. Como é que vai ser os próximos 1000 anos? Vai ter alguma mudança relativa, alguma mudança nesse sentido? Entre os cristãos, entre os não cristãos, né? Há um ecumenismo crescente, ou cada um está na sua casinha, no seu quadradinho. Obrigado pela oportunidade. Velho, muito obrigado pelos comentários aí. De fato, esse ensinamento aqui que Rodin levantou, ele é muito atual. Aliás, é importante a gente lembrar sempre que os ensinamentos que estão contidos nessa parte que fala da vida e dos ensinamentos de Jesus, eles não são ipsis literis o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram. Os intermediários sempre dizem, olha, aqui, resumindo o que foi dito, ajustando para o dia de hoje, foi isso. Então, os intermediários, claro, colocaram o texto sem prejudicar o racional e o fundamento dele, mas atualizado para os dias de hoje. Então, assim, o texto é bastante atual e isso também mostra que a nossa civilização anda muito devagar, né? Continua patinando. A gente tem uma dificuldade impressionante para se livrar ou para abrir mão das crenças que nós carregamos, né? Entre os cristãos mesmo tem muitas divisões, né? Infelizmente, poderia ser melhor. Acho que a igreja presumiu abranger ou abraçar mais do que a religião e quis trazer um modo de vida para todos nós, querendo disciplinar todas as áreas da nossa vida, né? Então, sim, a gente tem esse problema dessa pessoal que de dentro de uma religião fala, olha, se você não está na minha, você é o demônio, você vai ser condenado, vai queimar no inferno, vai não sei o que, só porque só a minha religião é a certa. E isso aí não é um privilégio da religião católica ou evangélica ou muçulmana. Todas as religiões têm, de alguma forma, um pano de fundo que é assim, pô, se você não está nesse grupo aqui, eu tenho pena de você, porque você não vai chegar a Deus, né? E claro, a gente sabe que não é assim.
E temos que rezar e torcer para que os homens consigam se desfazer desses dogmas, dessas crenças. E por isso que o livro de Urântia prega o desenvolvimento dessa religião pessoal, que é o que o Rodin está falando ali no primeiro parágrafo, né? E coloca lá: vosso mestre considera a genuína religião humana como sendo a experiência pessoal com as realidades espirituais. E é isso mesmo. Então, nossa religião tem que ser o resultado dessa experiência, dessa vivência nossa com Deus, com o nosso Pai. E essa experiência ela é intransferível. Nós não temos como passar para ninguém essa experiência. É uma coisa que tem que ser vivida por cada um de nós. Então, não adianta se desesperar, nem achar que se a gente lutar bastante, combatendo os dogmas, a gente vai corrigir os problemas, porque não vai. Essa questão da escravidão, que sempre submeteu o homem à religião evolucionária, que é onde se criam os dogmas, está lá. Ela não acaba do dia para a noite. Pode vir aqui, como veio Jesus, e disse aqui, a história não é bem essa, a história é essa outra aqui. A gente consegue adicionar um monte de coisas naquele ensinamento que não tem nada a ver, né? Então, outra coisa importante que eu acho que os reveladores estão dizendo aqui, que o homem encara a religião como sendo algo digno de homenagem e devoção de toda a humanidade. Então, nesse sentido, a religião simboliza a nossa suprema devoção, aquilo que representa o nosso conceito mais elevado dos ideais de realidade e de alcance mais profundo da nossa mente, na direção das possibilidades eternas de realização espiritual. Então, quando a gente tem essa suprema devoção, que só é alcançável para aqueles que realmente conseguiram perceber Deus dentro de si, dentro do seu coração, essa suprema devoção vira isso mesmo, é uma lealdade irrevogável, né? A gente assume uma retidão e não se deixa desviar dessa retidão, porque a gente sabe que estaria traindo a confiança do nosso Pai, a vontade do nosso Pai. Então, isso realmente é fantástico. A gente só vai conseguir acabar com essas lutas religiosas quando a gente tiver, cada ser humano, experimentado essa religião pessoal dentro de si. Não importa se através do livro de Urântia ou através de nada, só do amor que se tem por Deus. Então, se a gente viver essa experiência, cada um de nós, sim, a gente vai alcançar uma experiência coletiva que vai nos levar ao reino dos céus e à era de luz e vida, por mais distante e utópico que isso eventualmente possa parecer. Então, o ponto central é desenvolver essa religião individual. Essa religião individual funciona bem pelo seguinte: ela tem um ponto de unidade, um ponto que faz com que todos nós, sem exceção,
tenhamos um ponto central, um ponto focal, que é comum a todos nós, que é o nosso Pai universal. Então, aquele que desenvolve essa religião espiritual, o pai dele é o mesmo do vizinho que também desenvolveu, não muda. Então, pode mudar a cor da roupa, a cor do menu, a cor do cardápio, a maneira da gente interagir, etc. Mas todos nós, ao desenvolver essa religião, temos como ponto de unificação, de união, esse amor por Deus, né? Esse foco central no nosso Pai universal. Esse tema ele é muito oportuno nos dias de hoje. Nós estamos vivenciando um momento bastante conturbado no mundo todo e que está bem alinhado com os propósitos do livro de Urântia, que é justamente o de trazer essa oportunidade de, mais uma vez, o homem se desfazer de seus dogmas, de suas desilusões e se voltar para aquilo que realmente pode fazer com que ele se construa. Então, acho que todos nós devemos orar por essa unidade, né? Uma casa dividida não tem como manter um futuro e uma perspectiva de eternidade. A casa tem que estar sempre unida. E todos nós estamos fazendo um esforço muito grande nessa direção. Espero que dê certo. Diga lá, Roberto. Boa noite a todos. Henrique, muito bem falado suas palavras, viu? Eu só queria complementar o seguinte, que no meu entendimento, cada vez mais que eu leio o livro de Urântia, cada documento, eu vejo que as pessoas ficam buscando igreja, buscando pastores para ser representadas, buscando papas, padres, bispos para representarem na sua religião, quando nós temos o próprio Jesus, Micael, falou, nós temos Deus dentro da gente, nós temos a fagulha divina com a gente. Para que procurarmos representantes humanos falhos aqui na Terra, se a fagulha divina está com a gente, o ajustador do pensamento está com a gente? É só buscar um pouquinho, hoje eu sei, é só buscar um pouquinho que a gente sente ele, a gente consegue senti-lo. E não precisa de mais nada, não precisa de igreja, não precisa de representante, não precisamos de nada. Eu acho que o mundo vai melhorar quando as pessoas conseguirem entender essa situação, entender que a igreja somos nós, ela está em nós, é o próprio Pai Universal que está com a gente, está próximo de nós, está nos guiando, está nos dando força. E isso é muito como eu diria, é muito bom sentir isso. É um prazer inigualável a gente saber e sentir isso próximo da gente. Só queria acrescentar isso nas suas palavras. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Olha, você tem razão, a gente não precisa de intermediários para nos aproximarmos de Deus. Mas essa é a maneira como a nossa civilização se desenvolveu. Então, nós temos que ser pacientes, tolerantes e inteligentes. Inteligentes para poder fazer como Jesus fazia, que por meios afirmativos e por diálogos inteligentes, fazer com que as pessoas raciocinem, né? Então, nem sempre
isso dá certo. Cada caso é um caso. Mas não adianta a gente se desesperar. A gente não muda a cabeça das pessoas do dia para a noite. E eu sempre digo, quanto mais a gente tem que argumentar, mais a nossa batalha está perdida. Porque se você faz uma abordagem que é positivamente recebida pela pessoa com quem você está conversando, não precisa argumentar. É só o seu exemplo de vida, a maneira de conduzir as coisas, vai fazer com que a pessoa entenda que tem alguma coisa nova ali, né? Então, eu ainda acho que, apesar de tudo, as igrejas continuam sendo um elemento que pode ancorar o indivíduo na ideia de buscar a Deus. É muito triste quando você vai para um país onde 90% da população diz não ter religião nenhuma. É muito complicado isso. Enfim, vamos lá, Raélio, diga lá, meu bem. Tá cabelinho cortado hoje. Na verdade, ouvindo você e o Roberto, até esqueci que eu ia falar, mas me ocorreu agora dizer o seguinte: é, igreja, no sentido de congregação, de juntar pessoas que professam a mesma crença ou que professam a mesma visão religiosa, espiritual, filosófica, seja o que for. Nós estamos aqui reunidos numa segunda-feira chuvosa, aqui no litoral do Paraná, e em Curitiba eu sei que também está chovendo, podendo fazer um montão de coisas. Tem um montão de coisas. Netflix tem uma série muito legal. Mas, enfim, mas estamos aqui, congregando, congregando. Os evangélicos dizem o seguinte, que as pessoas são como um carvão num braseiro. Enquanto elas estão juntas, elas estão quentes, estão produzindo calor, estão compartilhando calor, estão servindo até para fazer churrasco. Mas quando aquele carvãozinho se distancia do braseiro, a tendência dele é se apagar. Nós temos dentro do movimento urantiano a experiência daqueles que conseguem crescer, se desenvolver, se espiritualizar num projeto solo, solitário, uma leitura sozinho do livro, versus aqueles que já preferem estar congregando. Então, a ideia de ter uma congregação, que pode ser chamada de igreja, na verdade, não é uma ideia ruim, até porque ela não conflita com religião pessoal, ela não conflita com espiritualidade solo, ela não conflita com nada disso, ela pode até promover isso. Por que é importante dizer isso? Porque tem um fenômeno já acontecendo, e isso pode ser testado e verificado em números. A quantidade de desigrejados é crescente, não só na ICAR, não só entre os católicos, mas também entre os protestantes e evangélicos, que não é a mesma coisa. O pessoal acha que protestante e evangélico é a mesma coisa, mas não é. Mas, enfim, entre os pentecostais, o fenômeno está acontecendo. Qual é o fenômeno? Desigrejado. Não existe uma estatística confiável, mas o fato é que a maioria fala que é isso, que é aquilo, mas é desapontamento puro e simples. Mas o desapontamento não tem a ver com os dogmas propriamente dito, na sua maioria. E também não tem a ver, tem mais a ver com as lideranças. Você olha para o líder e você enxerga no líder a organização, pelo menos a organização. Então, o líder da igreja fez não sei o quê, traiu a mulher, roubou dinheiro, enriqueceu ilicitamente. Então, pronto. O comportamento do líder é o referencial para você condenar a congregação como um todo. Não vou chamar de igreja, vou chamar de congregação. Até porque dentro da mesma denominação existem congregações distintas. Tem igrejas
que tem a mesma denominação e tem congregações boas e congregações horrorosas. Eu mesmo sou testemunha disso. Dentro da mesma denominação. Você vai num local e você sai encantado. Você vai no outro, você sai enojado. E acontece em todas, na verdade. Mas voltando para o texto, sem dialogar, até porque não era isso que eu ia falar e nem sei o que eu ia dizer, esse assunto, congregação versus igreja pessoal, eu acho que está até mal colocado. Está muito mal colocado. Normalmente quem fala isso é quem é desapontado e desigrejado e que está puto da cara com seus líderes. Mas, enfim, é só uma opinião, não passa disso. Obrigado. Obrigado por manifestar a sua opinião aí, Antônio. Aérea, eu não concordo com ela, mas tudo bem, está valendo, é uma opinião. Jesus é muito claro, a religião é uma questão pessoal, cada um tem que buscar a sua conexão. Não tem problema nenhum que a gente tenha uma instituição ou uma congregação, seja lá que nome a gente quiser dar para isso, para a gente, em comum, adorar a Deus, orar a Deus, esse negócio. O problema da religião é quando ela quer disciplinar a sua vida, quando ela quer controlar a sua vida. E ela vai mais além da religião, né? Mas, enfim. E nisso, sim, os dirigentes de igreja se valem dos dogmas para atemorizar e para fazer com que as pessoas estejam agarradas a uma determinada religião. Eu conheço uma pessoa que é evangélico, eu não sei que denominação que é a dele, que ele fala assim: Henricão, eu gosto muito de você, eu acho que você é um cara super legal, mas eu tenho que confessar, você não vai sobreviver, você vai morrer e vai acabar. Por quê? Porque você não acredita na cruz. Você não acredita que Jesus morreu para nos salvar. Então, por conta disso, você está condenado e você vai acabar, você vai para o inferno. Então, assim, na cabeça dessa pessoa, está certo o que ela está falando. É a maneira dela ver as coisas, né? A gente tem que respeitar isso daí. E a gente sabe que, pelo menos acredita que não é assim, mas esse pensamento, essa ideia de que fora da Bíblia não existe nada, a Bíblia é Deus e tudo o resto é besteira, é besterol, não sei o quê, é uma ideia persistente na igreja. A gente sabe quantos erros tem lá na Bíblia, né? Mas, enfim, não era esse o ponto da discussão aqui. Diga lá, Roberto Carlos. Rapidinho, o Henrique. É só um pedido de réplica para mostrar a situação. Hora nenhuma, eu falei da congregação. Eu até gosto da congregação. Inclusive, nós estamos congregando porque nós tiramos o melhor das ideias de cada um. Não é verdade? Eu Isso, só é falei, eu verdade. disse que não precisávamos, era de quê? Era de líderes humanos fazendo uma ponte entre nós e Deus, porque nós temos o ajustador do pensamento em nós, foi o que eu quis dizer. Não, está muito claro, Roberto. Tranquilo, sem problema. Obrigado. Bom, algum outro comentário sobre esse tema? Ou avançamos aqui? Ok. Ok. Estamos aqui agora no 165.3 e a Egla é quem estava nos Se, agraciando aqui com a leitura. se alguma coisa na vossa experiência transformou-se em religião, é evidente que já vos convertestes em um evangelho ativo dessa religião, desde que vós categorizais o Supremo
conceito dessa religião como sendo digno de adoração de toda a humanidade e de todas as inteligências do universo. Se não sois um evangelho positivo e missionário da vossa religião, estareis iludindo-vos com aquilo que chamais de religião, que é, pois, apenas uma crença tradicional ou um mero sistema de filosofia intelectual. Se a vossa religião é uma experiência espiritual, o vosso objeto de adoração deve ser a realidade do espírito universal e ideal de todos os vossos conceitos espiritualizados. Não, acho que eu pulei, né? Se a vossa religião é uma experiência espiritual, o vosso objeto de adoração deve ser a realidade do espírito universal e ideal de todos os vossos conceitos espiritualizados. Todas as religiões baseadas no medo, na emoção, na tradição ou na filosofia, eu as categorizo como religiões intelectuais, enquanto aquelas que são baseadas em verdadeiras experiências espirituais, eu as denominaria religiões verdadeiras. O objeto da devoção religiosa pode ser material ou espiritual, verdadeiro ou falso, real ou irreal, humano ou divino. As religiões podem, por conseguinte, ser tanto boas como más. A moralidade e a religião não são necessariamente a mesma coisa. Um sistema de moral, caso adote um objetivo de adoração, pode transformar-se em uma religião. Uma religião, ao perder o apelo universal de lealdade e suprema devoção, pode transformar-se em um sistema filosófico ou um código moral. Essa coisa, ser estado ou ordem de existência ou possibilidade de obtenção, que constitui o ideal supremo, digno da lealdade religiosa e que é o receptáculo da devoção religiosa daqueles que adoram, é Deus. Independente do nome dado a esse ideal de realidade espiritual, ele é Deus. Obrigado, Agni. E aí, pessoal? Henrique, você com a sua sapiência, poderia explicar para nós esse primeiro parágrafo? Foi difícil de entendimento? Vamos estudar junto, então. Vamos ver aqui. Acho que nós começamos aqui. Moralidade e religião, é isso que nós estamos falando? Se for moralidade e religião, não, acho que foi antes. Começou no de cima, Que Se alguma coisa da se vossa alguma experiência. coisa na vossa experiência transformou-se em religião, é evidente que já vos converteste em um evangelho ativo dessa religião, desde que vós categorizais o supremo conceito dessa religião como sendo digno de adoração de toda a humanidade, de todas as inteligências do universo. Se não sois um evangelho positivo e missionário da vossa religião, estareis iludindo-vos com aquilo que chamais de religião. Bom, para mim, essa primeira parte aqui, o que eu estou entendendo aqui, se tiver alguém que tem um entendimento diferente, pode se manifestar. Se você vive uma experiência espiritual que se transformou, então, na religião, no momento em que a partir do momento que você vive essa experiência, nós
automaticamente abraçamos a ideia desse evangelho, dessa religião. Então, se eu conheço a Deus no meu coração, faço com Ele uma ligação e aceito a existência desse Pai que me acompanha o tempo todo, eu vou atuar sempre manifestando você um evangelho vivo dessa experiência que eu estou vivendo, né? E positivo. Então, por quê? Porque eu acredito que essa religião ou essa deidade que eu descobri é digna de adoração por toda a humanidade, de todas as inteligências do universo. Mas para que seja assim, de novo, nós temos que ser um evangelho vivo e positivo disso daí, né? Se não sois um evangelho positivo e missionário da vossa religião, estareis iludindo-vos com aquilo que chamais de religião, e que é, pois, apenas uma crença tradicional ou um mero sistema de filosofia intelectual. Aqui, com esse processo mental, essa filosofia intelectual aqui, não faz muito tempo nós estávamos estudando a religião dos judeus aqui, e lá a gente viu que o processo da religião dos judeus era extremamente mental, extremamente catalisador, da mente do indivíduo e fazendo com que o indivíduo não consiga se libertar daquelas tradições e daquelas crenças. Então, se você fica preso a esse sistema, e eu acabei de dar um exemplo agora há pouco, é difícil você se libertar dessas crenças que foram, de alguma forma, arraigadas na sua mente e que você abraça como sendo uma coisa definitiva, verdadeira, real, né? Então, se a vossa religião é uma experiência espiritual, que é o que deveria ser, o vosso objeto de adoração deve ser a realidade do Espírito universal e ideal de todos os nossos conceitos espiritualizados, né? Então, todas as religiões baseadas no medo, e hoje, eu pelo menos não conheço nenhuma, com exceção da ideia do livro de Urântia, não conheço nenhuma religião que não seja baseada no medo. Ou você vai para o inferno, vai queimar no purgatório, ou vai ser. Enfim, as religiões, elas têm aquele chicote de Deus na mão que vai te castigar o tempo todo, cada vez que você fizer xixi fora do pinico, né? Então, todas as religiões baseadas no medo, na emoção e na tradição ou na filosofia, elas são religiões intelectuais, porque são justamente essas que desenvolvem na nossa mente os dogmas que nós nos agarramos e temos dificuldade de nos livrar. Enquanto que aquelas que são baseadas em verdadeiras experiências espirituais, eu as denominaria de religiões verdadeiras. Tem um capítulo inteiro aqui no livro de Urântia que fala das religiões, da religião verdadeira, da verdadeira religião, que fala justamente dessa questão da religião ser uma coisa espiritual, né? Então, eu não sei se ajudou a melhorar ou piorar o negócio aí, mas a ideia, pelo menos o que eu entendi, é isso. Aéreo, diga lá. Na verdade, eu concordo 100% com o que você falou, sério, concordo 100%. No entanto, eu vou fazer um comentário relacionado ao texto por uma outra abordagem. Uhum, Não prejudica em nada o que se disse, até complemento. A bem da verdade,
como as religiões se tornaram impérios econômicos, império financeiro, império de todo tipo. Você tem aí os templos, que são verdadeiras fortunas, a depender da cidade, a depender da construção, a depender da história. Você tem as universidades, você tem as, as clínicas, você tem os hospitais, você tem as fazendas, enfim. E não é restrito à Igreja Católica, porque os evangélicos também enriqueceram nos últimos 500 anos. Também tem universidades, também tem templos fabulosos, bem localizados. Então, tem uma variável que excede o lado do dogma, que você também falou. Eu costumo, já disse em outros locais, só para ilustrar, a Igreja Católica, por exemplo, que é a maior delas, mas vale para as demais, tem 1,3 bilhão de membros. Se cada um contribuir com R$ 10, $10 mês, são US$ 120 ano, a uma cotação de R$ 5, você está falando de bilhões. Bilhões e só na lojinha, que são os templos. Sem colocar nessa conta os outros negócios biliardários. Mas, enfim, eu estou pondo essa variável financeira só para fazer um contraponto do aspecto espiritual, dogmático, doutrinário, enfim. Mas veja bem, de um modo geral, o que a gente percebe é que as igrejas, e não importa a denominação, não vou falar da A, B ou C, porque vale para todas, elas exploram e é uma forma muito eficiente de marketing. Quem conhece um pouquinho de marketing sabe que o marketing pode promover um negócio muito bem. Elas exploram a culpa. Quem é que não fez uma bobagem, não tem culpa? Elas exploram a culpa. Elas exploram a cobiça. Quem é que não quer a ajuda do Criador, dos seres superiores para poder prosperar, ou pelo menos para sair das dificuldades, da pobreza, da dor, da doença? Então, elas exploram a cobiça. E elas exploram, as pessoas, de modo geral, acabam fazendo uma negociata com Deus, um câmbio, uma permuta com Deus. Ah, Deus, você me dê isso, e eu vou fazer um sacrifício, vou devolver para você, sei lá. Enfim, tem gente que vai de joelho, não sei até onde, tem outro que diz que vai rezar 1000 Pai Nosso, 1000 Ave Maria, enfim, é permuta, está querendo negociar com Deus como se ele precisasse disso. Então, a minha contribuição é nesse sentido. Mas voltando lá para o texto, fora, que eu estou falando fora do texto, eu destaquei aqui alguma coisa que me ocorreu a partir da experiência, do conhecimento, da realidade, é, na minha percepção, do movimento urantiano. Então, as pessoas dizem assim, você tem que ter uma religião pessoal, como se a religião pessoal fosse exclusiva. Quer dizer, ninguém pode ter a minha religião pessoal porque ela é só minha. Não pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 1 milhão ou 1 bilhão compartilhando da mesma crença, do mesmo dogma, da mesma... Enfim, por quê? Porque a religião é pessoal, é minha. Se é minha, não pode ser sua. Não é uma religião compartilhada. O que é um absurdo. Eu estou colocando porque isso é um absurdo. Então, o foco que se dá a uma religião pessoal, sugerindo que uma religião coletiva não é uma religião pessoal, me parece até um absurdo. O movimento urantiano aqui no texto falou de pessoas que professam a mesma crença. Então, se você pensa que nem eu, que o livro Durante traz alguma coisa de importante e se tornou algo importante para mim no nível de eu considerar não um fim. Meu fim não é ser urantiano, leitor do livro urantiano, fanático, conhecedor de todas as particularidades, de todo o entendimento. Esse não é o fim, esse é um meio. Vai ser um meio para quê? Eu adquiro conhecimento para quê? Nós sabemos que informação não é conhecimento. A informação pode chegar em conhecimento. Mas mais importante do que conhecimento é o uso que é dado ao conhecimento. Se você tem conhecimento e não dá um uso adequado, você não é sábio. Porque a sabedoria é exatamente o que você faz com o conhecimento. Você pega o cidadão A, tem muito conhecimento, o B também tem, um aproveita e o outro não. Então, qual é a diferença? Para um,
é um propósito, é um meio de se chegar a algum lugar, de se tornar melhor, de se espiritualizar, enfim. E o texto também fala naquele que usa essa informação em proveito próprio, mas também dá tanta valia para a informação que compartilha com o semelhante. Quando não o semelhante como um todo, o semelhante próximo. Olha, isso aqui, esse conhecimento foi útil para mim. Eu era isso, eu era aquilo, eu não me gostava assim, eu não me gostava assado, mas com esse conhecimento, com essa informação, com esse aprendizado, eu refleti, fiz juízo de valor, investiguei a minha história e descobri que realmente eu estou no caminho, ou pelo menos estava no caminho errado, tem e que a vida tem um propósito muito melhor. Aí você tem a informação não apenas para você se espiritualizar e se tornar um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um companheiro de trabalho melhor, um vizinho melhor, mas também, e você falou isso, Henrique, e falou muito bem, você se torna um exemplo vivo daquilo que você acredita. Não vou insistir, já falei mais do que queria. Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Alguém mais quer fazer algum outro comentário aqui sobre esse texto? Muito bem, vamos avançar aqui, porque estamos patinando, mas vamos lá. Onde que nós paramos mesmo? Agora é o 160,55. Isso. As características sociais de uma verdadeira religião consiste no fato de que, invariavelmente, ela procura converter o indivíduo e transformar o mundo. A religião implica a existência de ideais não descobertos que, de longe, transcendem aos padrões conhecidos da ética e da moralidade, ainda que incorporados aos mais altos costumes sociais das instituições mais amadurecidas da civilização. A religião procura ideais não descobertos, realidades inexploradas, valores supra-humanos, sabedoria divina e verdadeira realização espiritual. A verdadeira religião faz tudo isso, todas as outras crenças deixam de ser dignas do nome. Não podeis ter uma religião espiritual genuína sem o ideal supremo e superno de um Deus eterno. Uma religião sem esse Deus é uma invenção do homem, uma instituição humana de crenças intelectuais sem vida e de cerimoniais emocionais sem significação. Uma religião poderia aclamar, como objeto da sua devoção, um grande ideal. Tais ideais irreais, contudo, não são alcançáveis. Tal conceito é ilusório. Os únicos ideais susceptíveis de serem realizados pelo homem são as realidades divinas de valores infinitos que residem na realidade espiritual do Deus eterno. A palavra Deus... Ops, perdão. Já vou encolher aqui. Aí. Vou baixar um pouquinho isso. A palavra Deus, a ideia de Deus, em contraste com o ideal de Deus, pode tornar-se parte de qualquer religião, não importa quão pueril ou falsa essa religião possa ser. E essa ideia de Deus pode tornar-se qualquer coisa que aqueles que a mantêm escolham fazer dela. As religiões menos elevadas modelam as suas ideias de Deus de modo a satisfazer o estado natural do coração do homem. As mais elevadas religiões
requerem que o coração humano seja modificado para satisfazer as demandas dos ideais de uma verdadeira religião. Obrigado, Evelyn. Muito legal esses dois parágrafos aí. Muito legal e acho que bastante profundo esses ensinamentos de Rodin. Muitas vezes, é, nas nossas reuniões, nos nossos estudos, nós falamos da ideia de sentir Deus, de perceber Deus no coração, né? Todos nós, de qualquer religião, estando na religião, nós acreditamos num Deus lá. Católicos têm o Deus deles, os evangélicos, e por aí vai. Cada religião tem o seu Deus, e a maioria desse Deus, no final das contas, é o mesmo Deus. O problema é que na mente, na cabeça das pessoas que estão nessa religião, que inclusive se declaram adoradoras de Deus e fazem orações e pedidos a Deus, etc., mais por uma emoção, ou por um dever filosófico, ou por um dever moral, na verdade, nunca experimentaram Deus no coração. Nunca tiveram a experiência de se conectar com Deus. A maior parte das pessoas que seguem uma determinada religião são extremamente fiéis a esse Deus que elas abraçam, são leais enquanto estão ali, mas verdadeiramente não sentiram Deus dentro do seu coração. E é por isso que muitos de nós falhamos no nosso intento de disseminar os frutos do Espírito. A gente vê muita gente religiosa, fervorosa, mas você não vê a disseminação do fruto do Espírito. Eu não estou falando de dar esmola, de dar dinheiro para o asilo, de fazer marmitinha. Isso é bom também. Fazer caridade é parte do nosso processo. Mas de ter compaixão, de dar serviço, de dar amor e amar a todos os semelhantes. De não desejar matar um semelhante. Se recusar, em hipótese alguma, eu quero matar um semelhante, porque eu conheço Deus no meu coração e sei que Deus não vai querer que eu faça uma coisa dessa. Então, a sociedade humana, infelizmente, embora tenha todas essas religiões que estão aí frequentemente falando de Deus, na verdade, não traduzem essa experiência dessa realização pessoal, essa percepção, né? Então, fica lá, quando faz guerra, um dá tiro no outro, mata, ou briga com o outro, é aquela confusão danada, né? Se todo mundo tivesse a Deus no seu coração, o nosso trabalho seria de serviço, mais serviço, mais serviço, amor, mais amor, mais amor. E a gente, de maneira nenhuma, concordaria em participar de um processo destrutivo de qualquer forma que fosse. Então, eu acho que essa ideia de Rodin, na verdade, Rodin está expressando aqui os ensinamentos de Jesus, está muito correto, né? Só quem tem Deus verdadeiramente no seu coração consegue resplandecer essa luz de Deus, esse brilho de Deus, e servir aos seus irmãos, né?
O resto tudo é um amontoado de crendices, de coisas que, infelizmente, é o que o povo tem disponível durante muito tempo e se acostuma com isso, né? E é difícil a gente derrubar essas coisas. É difícil a gente se libertar da escravidão dessas crenças. Não, não é uma coisa simples. Ainda bem que a gente tem uma oportunidade de entender esse processo melhor, né? Mas vamos lá. Diga lá, Flávio. Você está com o microfone fechado, Flávio? Desculpe. Eu vou discordar um pouco de ti, teu comentário sobre as pessoas dessas religiões, tirando fora, naturalmente, os fundamentalistas lá, né? Esses caras matam em nome de Deus, o que está totalmente absurdo e fora. Mas as demais igrejas aí, né? Sejam qualquer uma delas aí, que os fiéis lá, seja porque o pastor, o padre, o presbítero lá, né, colocou na cabeça delas que existe um Deus, né, e elas vão, na verdade, crer nisso e acreditar realmente que existe, e de repente, dentro da linha do coração delas, né, aquilo é verdadeiro, e, enfim, e se ela acredita, é mesmo, né? Então, acho que essas pessoas, elas não estão também, elas estão seguindo o caminho dela. Talvez a gente, dentro da linha do livro Jurante, a gente entenda, na verdade, que a gente também, de repente, em algum momento, a gente professou uma fé dentro de uma religião, de um contexto, né? E a gente entendeu que realmente, né, que os rituais, né, esses ritos, né, toda essa que uma igreja tem, católica, qualquer outra, né, era aquilo nos ajudava dentro da nossa crença, né, de que existia um Deus e que para isso precisa fazer as oferendas, as ofertas, enfim, essas coisas que as igrejas fazem. Mas eu acho que, de repente, a gente entendendo um pouco mais o livro durante, né, estudando isso, a gente entende realmente o que está falando o texto, que essa evolução é uma evolução individual. A nossa crença, na verdade, na divindade, é um caminho único, individual, né? Entende? Então, eu acho que talvez essas pessoas que não tenham esse entendimento ainda, que busquem uma religião, né? Para professar a sua fé, elas também não estão erradas. Eu acho que elas vão chegar também a Deus, já estão com Deus. Mas talvez a gente, de repente, veja isso, né, como uma coisa que desnecessária. Tu tá dentro de uma religião para tu buscar teu caminho interno de adoração, né, da divindade, né, de professar tua fé, tu individualmente, sem precisar de um intermediário, né? Então, acho que, no fundo, né, muitos caminhos levam a Roma, né, exceto essas crenças, essas religiões fundamentalistas, como eu comentei aí. Era isso. Muito obrigado, Flávio. Acho que você levantou pontos bem importantes aí. Eu quero dizer o seguinte, olha, uma pessoa que tem Deus no coração é incapaz de fazer o mal para outro. Eu não estou dizendo que todos os fiéis de qualquer igreja sejam praticantes do mal. Não é isso que eu estou dizendo. Então, você tem razão, Flávio. Não são todos fundamentalistas. Mas eu não sei de que maneira que eu tenho que colocar a Rússia. Eu não sei de que maneira eu tenho que colocar a Ucrânia. Eu não sei de que maneira eu tenho que colocar Israel, Gaza, os palestinos. Nós temos 39 conflitos estabelecidos no mundo hoje, e não são todos por fundamentalistas. Então, cada um professa a sua religião ali, cada um professa seu Deus. Para alguns, o Deus é o Deus do poder, da briga política, da briga, seja lá o que for. Talvez a gente possa levar o caso da Rússia por esse lado. Na verdade, eu duvido que o Putin
tenha, em algum momento, o desejo de que o povo dele seja religioso, mas tudo bem, isso é uma outra história. Então, o que eu estou dizendo é que se a gente tivesse a Deus no nosso coração verdadeiramente, nós não nos envolveríamos em qualquer situação que implicasse na destruição de um ser semelhante a nós. Não faz parte da religião de Deus. Então, eu concordo 100%, é muito melhor uma pessoa seguir a uma religião, qualquer que seja essa religião, porque ela está buscando a Deus, e se ela está buscando a Deus, ela tem grande chance de encontrar. Mas isso não significa que ela já encontrou, né? Está buscando, vai chegar lá. Uhum. Então, acho que a crítica a essas religiões é exatamente essa, a gente achar que é, eu acredito em Deus, sim, o que que significa isso, né? Aí eu saio ali na esquina e já estou brigando com meio mundo. Não tenho respeito pelas pessoas, não tenho tolerância, então não acredito em Deus coisa nenhuma, né? Só da boca para fora, né? Enfim, mas muito bem lembrado, Flávio, porque você tem razão. Eu acho que é preferível ter essas religiões assim e as pessoas estarem buscando a Deus do que não ter nada, né? Uhum. Sim. Diga lá, Lilian. Então, eu fico pensando que Jesus, o próprio Deus, né? Ele veio até nós e nos mostrou o caminho. E faz 2000 anos e o povo tá aí, batendo a cabeça, né? Então, quer dizer, às vezes eu É, fico pensando, Senhor, né? Que poder temos nós para convencer o povo? Então, o único poder que nós temos é dar o exemplo, pode-se dizer assim. Mas mesmo os apóstolos indo e falaram mais sobre Jesus ressuscitado, é muito interessante, foi um caminho que eles escolheram para convencer a maioria, né? Mas eu vejo assim que, a um dado momento, os, os líderes, os líderes cristãos tomaram a frente e começaram a colocar regras sobre regras e adaptaram ali, né, os rituais que já existiam, fizeram rituais novos. E começou mesmo com o ritual do batismo, né? O ritual do batismo é bem forte, inclusive na Bíblia, no Evangelho da Bíblia, ali fala que Jesus diz, né? Quem não for batizado, quem não crer e for batizado, não será salvo. Então, o batismo ali para os cristãos é crucial. Quer dizer, eu fico pensando, mas e aqueles que não conhecem a Jesus, então estão todos perdidos, né? Então, algumas pessoas, tipo nós aqui que estamos aqui, a gente se pergunta, nossa, mas tem questões aqui que não batem. Se Deus é pai de todos nós, como é que ele vai mandar para o inferno quem não conseguiu conhecer Jesus, não conseguiu se batizar, né? Então, tem perguntas que a igreja não dá a resposta. Então, tem pessoas que se perguntam e dizem alguma coisa não está certa. E você vai atrás das respostas. E felizmente encontra o livro de Urântia. Porque hoje é muito difícil não encontrar o livro de Urântia. É muito difícil, né? Nossa, a gente está divulgando e é a resposta para tudo. De uma pessoa falou, uma leitora falou para mim, olha, o pessoal está batendo cabeça. Esses pastores estão batendo cabeça, está tudo batendo cabeça e a resposta está no livro de Urântia.
A gente tem que dar um jeito de fazer com que seja mais conhecido. Mas quantas pessoas conhecem, mas estão presas, não conseguem sair da religião, né? Porque tem medo de se tornar hereges, de ir para o inferno, e tal, e tal, e tal. Então, mas é uma questão, porque 2000 anos, né, para Jesus é pouco, é pouquinho ainda, né? Para nós é bastante, mas até eu falei para ela, né, que ela estava assim bem inquieta. Nossa, mas a resposta está aqui, e as pessoas ficam assim. Eu digo, sim, a resposta é muito simples, é o amor, né? Como o Henrique falou, né, Henrique? Nossa, é o amor. Então, e mesmo, por exemplo, para mim, o livro de Dante me libertou bastante de toda essa questão sabe, de ritual, de não sei o quê, de medo do inferno. Então, é uma coisa que liberta e que a gente gostaria que muita gente conhecesse e que muita gente se libertasse. Mas as amarras do cristianismo e de outras religiões são muito bem feitas. E nós somos catequizados desde que nascemos, por nossas mães, por nossa família, né? E aqueles que são evangélicos, então, eu percebo que é pior ainda, que daí a pressão é maior, aqueles que vêm né, da parte evangélica. Mas, então, aqueles que estão aqui são bastante corajosos, mas percebem dentro de si, né, toda a revelação e tal. E eu creio que a religião, para mim, ela é o relacionamento com Deus, né? Aquilo que a religião evolucionária nos traz, que vem meio que capengando, né, através da revelação de Jesus, vamos dizer assim, são, lógico, certas regras que nos mostram o caminho certo, se bem que a gente sabe o que é certo e o que é errado desde que a gente recebe o ajustador. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Né, eu digo, a criança ela já sabe. Roubar é errado. Por quê? Você não se sente bem. Você gostaria que fizesse aquilo com você? Né? Não, então a gente não se sente bem. Então é isso. Obrigada, viu? Obrigado, Lilian. Depois eu falo alguma coisa. Vamos lá, Roberto. Olha, eu quero falar junto com o que tem sido dito. Isso que a Lilian falou, a religião é um relacionamento com a pessoa de Deus. Como eu interpreto a expressão religião pessoal? Da onde vem a palavra religião? Vem de religare, do latim, que significa religação. O que eu vejo como sendo a religião pessoal que nos religa à pessoa de Deus? A religião pessoal que nos religa à pessoa de Deus é a experiência de amor espiritual que religa a nossa pessoa criada, a pessoa criadora de Deus. E essa experiência é pessoal. Por quê? Porque cada pessoa é única. Deus é uma pessoa infinita e única, e nós também somos uma pessoa única. Então, não tem receita de bolo. É uma experiência pessoal de amor espiritual que acontece no coração da nossa alma e nos religa à pessoa adorável de Deus. Agora, existe a socialização da adoração e das crenças religiosas. E eu quero me unir ao irmão Flávio para dizer da importância das igrejas, da civilização e da religião da mente. Eu hoje estava lendo um texto que falava do nascimento do espírito e que caracterizava o nascimento do espírito como sendo o momento que a gente se torna consciente na nossa mente humana
da presença do Espírito Divino. Mas esse mesmo texto, ele diz que o Espírito ele já reside no nosso supraconsciente. Então, embora muitos de nós talvez não tenham consciência da presença do Espírito Divino no coração da própria alma, mente e corpo, essas pessoas elas têm uma presença funcional no interior delas. E, às vezes, muitos desses bons samaritanos, embora não estejam conscientes no nível mental mais intenso, eles agem de acordo com a vontade de Deus. Eles não fazem guerra. Eles têm isso que você falou, Henrique, de não se colocarem a favor de guerras, de disputa, de morte. Eles têm isso que a irmã Lilian falou, um senso natural do que é certo e é errado. E mesmo que eles não estejam conscientes da presença do Espírito Divino, eles são bons samaritanos. Eles não passam por um estrangeiro assaltado na calçada, como na parábola do bom samaritano, sem ajudar. Então, é isso que eu queria dizer, interpretando e resumindo que religião pessoal é um relacionamento de amor espiritual que religa a nossa pessoa criada à pessoa criadora de Deus, e que muitas vezes um irmão menos amadurecido que não esteja consciente dessa presença divina, ele pode estar sendo um bom samaritano. Ele pode estar agindo de acordo com a vontade de Deus, sem conscientemente perceber esse guiamento do monitor misterioso. Muito bom, Roberto. Muito obrigado. Muito bom. Tivemos boas conversas aqui. Eu queria só complementar uma coisa aqui que nós falamos sobre as religiões, e a gente está falando aqui por que a gente não consegue emplacar o livro de Urântia. Por que tem tão pouca gente que está lendo o livro de Urântia? Por que nós estamos fazendo um processo que aparentemente é lento? Ele poderia ser rápido, se a gente quisesse. Para isso, a gente só precisaria fazer a mesma coisa que os nossos bem-intencionados apóstolos fizeram. Eles incorporaram na religião de Jesus o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, embora Jesus extraísse dele alguns textos que são bastante interessantes e relevantes para a realidade de Deus, a maior parte do Antigo Testamento é cheio de bobagens, que não tem significado nenhum para Deus. Então, nós incorporamos na religião de Jesus o Antigo Testamento. Por quê? Porque os apóstolos, que eram alguns judeus, queriam trazer os judeus, que eram o povo escolhido de Deus, para dentro da religião de Jesus. Não, então, se a gente colocar aqui os princípios da religião judaica, que é a parte do Antigo Testamento, junto com a nossa religião, a gente vai atrair esse povo todo, vai aderir à nossa religião, assim como eles fizeram com os mitraicos, com os estoicos, com os céticos e com o povo romano, que era quem imperava naquela época. E aí fizemos todas aquelas concessões. Então, o resultado de tudo isso é que foi feita uma religião universal. Foi criada uma religião universal que agradaria a todos os povos. E essa religião universal foi muito bem sucedida.
porque ela explodiu rapidamente, essa religião alcançou. Hoje nós estamos aqui falando, o Aélio falou agora há pouco, 2 bilhões e não sei quantos habitantes são cristãos. Então, não tem dúvida de que a maneira como foi impulsionado o cristianismo, num primeiro momento, foi um salto, foi um negócio, foi um boom. Não poderia ser diferente. Nós estávamos agradando a gregos e troianos, todo mundo. Deixou de ser a religião de Jesus, que é uma religião muito mais simples do que tudo isso. E como Jesus mesmo fala, olha, vocês não se iludam. Esse evangelho que eu estou pregando aqui, hoje, agora, um dia, numa idade que virá, no futuro, dominará este mundo. E nós vamos chegar lá. E a fórmula é só isso. Não tem mais nada. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar os nossos semelhantes como Jesus nos amou. Isso é o que nós temos que fazer, não tem segredo. A gente poderia fazer uma, uma explosão do livro de Urântia para o mundo todo tomar conhecimento e fazer? Sim, claro que poderia. Mas qual que seria o resultado disso? Que concessões nós teríamos que fazer para que a revelação fosse aceita como ela está? Porque, assim, hoje, a maioria dos cristãos que lê o livro de Urântia, e é uma boa parte, uma grande maioria mesmo, não quer nem saber esse livro é do diabo, né? Bom, tira esse negócio para lá. O que é bom é a Bíblia. Então, nós teríamos que, talvez, incorporar várias passagens da Bíblia no livro de Urântia e dizer, olha, tá vendo? Agora é uma religião que atende a todo mundo, né? É isso que nós queremos fazer? Não sei. Então, eu acho que nós estamos progredindo com o livro de Urântia muito bem. E como os próprios reveladores falam, esse livro não é para esta era que nós estamos vivendo, é para uma era que virá. Felizes de nós que tivemos a oportunidade de ter contato com o livro e poder estudá-lo e compreendê-lo. Porque esses ensinamentos, eles estão prevendo um outro momento da história da humanidade, que não esse que nós estamos vivendo, para eles poderem deslanchar esses ensinamentos. E, e eles são muito claros, olha, quando o conflito atual, tá, dessa ideologia passar, e eles estão falando, no meu entendimento, do materialismo e do secularismo, quando isso passar, o povo vai se dar conta de que tudo que nós vivemos nesses últimos 200 anos, e o que vamos viver possivelmente nos próximos 100 anos, é uma ilusão. A gente não vai para lugar nenhum desse jeito aí. Tem que mudar tudo isso daí, né? Quero só falar que, para mim, fica a importância de como que a gente compreende o conhecimento, que não é só informação que a gente tem como encontrar nas nossas buscas, mas conhecimento. E, sobretudo, trazendo para a experiência pessoal, como que a gente torna isso uma sabedoria para a gente conseguir clarear os nossos escuros, que muitas vezes nos impedem, né, de viver mais livremente no espírito, na vida do espírito e na vida com as pessoas também. Então, de tudo que a gente está refletindo aqui, está ficando para mim isso, a importância da gente caminhar no sentido da sabedoria. Senão a Muito gente bem. acumula
muitos conhecimentos, mas não consegue se incluir na compreensão do que podemos trazer para nós nessa experiência com essa energia espiritual mesmo, essa consciência, né? Tem tanta gente que às vezes olha. Hoje eu estava atendendo uma pessoa que diz assim para mim: Nossa, eu tenho pego tanto metrô para ir para casa, e a gente vai para casa e vai para o trabalho e anda o dia inteiro debaixo da terra, ou fechado nos ambientes, né? E como é bom poder parar, no sentido assim de falar: Poxa, hoje eu vou para casa de Uber, vou de carro, vou de outra forma, e vou olhar para um lado, para o outro, para cima, para trás, e ver o quanto é maior a nossa experiência quando a gente pode fazer essa integração, né? E é aí que a gente se inclui, que a gente fala, poxa, olha que lugar é esse? Podia vir aqui depois, aproveitar, né? É isso. Muito obrigado, Yara. Henrique, Olha, gente. Oi. é, só colocar uma ideia minha aqui, Hum, no que foi falado anteriormente aí. Eu sou uma pessoa que eu venho de berço católico. Com o tempo, eu procurei as igrejas evangélicas, pentecostais, várias igrejas, e batizei como manda a Bíblia, fala que, como a Aline citou agora há pouco, quem não é batizado vai perecer. Então, eu me batizei. Com o tempo, eu tinha algumas indagações, algumas perguntas que não me foram respondidas. Sempre vinham com a palavra mistérios de Deus. Eu falava, opa, mistérios de Deus por quê? Qual seria o mistério disso aí? Aí, com o tempo, eu passei a me perguntar: aí, existe dois deuses? Porque a Bíblia prega dois deuses. Pega um Deus raivoso, vingativo, e que fala que só uma raça na Terra que vai ser salva, que é o povo dele. Aí depois vem o Novo Testamento, onde Jesus Cristo já prega diferente. Um Deus de amor, bondade, irmandade entre os homens. Então, qual que é o Deus verdadeiro? Aí depois veio a quinta revelação de época. Até um amigo meu que me apresentou ele, foi até num barzinho, para te falar a verdade, foi a cerveja mais bem tomada que eu já tomei na minha vida. Porque eu conheci a verdade. Veio o livro de Urântia e me tirou, dissipou todas aquelas nuvens que aquele livro, o outro livro, tinha me deixado. Agora, o livro de Urântia fala abertamente. O livro de Apocalipse está todo deturpado. Eles me falam em Apocalipse? Está todo deturpado. Foi todo tirado, foi desmantelado, foi desfragmentado. O que não foi desfragmentado foram tirados, deve ter sido pelo concílio. Eu não sei ao certo de onde foi tirado, mas então, para mim, a verdade, a minha Bíblia hoje é o livro de Urântia. Aí o senhor falou assim: o livro de Urântia nunca vai ser uma Bíblia. Para quem conhece realmente a verdade, ele é a nossa Bíblia. Para mim, pelo menos para mim, é. Pelo menos para mim é. E eu tenho certeza que para muitos que conhecem a verdade, também é a Bíblia deles. Muito obrigado, é isso que eu queria falar. então vamos lá. Avançamos mais um parágrafo. Egli ainda está por aí, né? Sim, estou sim. Acho que é um pouquinho mais para baixo, Henrique. Até aqui, né? Estou, Sei. estou não apenas intrigado pelos ideais consumados dessa religião do vosso mestre, mas fortemente inclinado a professar a minha crença nessa anunciação que ele faz
de que esses ideais das realidades do espírito sejam alcançáveis, de que vós podeis entrar, tanto quanto eu, nessa longa e eterna aventura, com a garantia dele, na certeza da nossa chegada até a final aos portais do paraíso. Meus irmãos, eu sou um crente e me entreguei, estou convosco no caminho dessa aventura eterna. O Mestre diz que veio do Pai e que vai mostrar-nos o caminho. Estou plenamente persuadido de que ele diz a verdade. Estou finalmente convencido de que não há ideais atingíveis de realidade, nem valores de perfeição fora do Pai universal e eterno. Venho então adorar não meramente o Deus das existências, mas o Deus da possibilidade de todas as existências futuras. Portanto, a devoção de um ideal supremo, se esse ideal for real, deve ser a devoção a esse Deus dos universos passados, presentes e futuros de coisas e seres. E não há outro Deus, pois não é possível existir nenhum outro Deus. Todos os outros deuses são meras ficções da imaginação, ilusões da mente mortal, distorções de uma lógica falsa, ídolos ilusórios a decepcionar aqueles que os criaram. Sim, vós podeis ter uma religião sem esse Deus, mas isso não vai significar nada. E se procurais substituir a palavra Deus pela realidade desse ideal do Deus vivo, tereis apenas enganado a vós mesmos ao colocar uma ideia no lugar de um ideal, uma realidade divina. Tais crenças Tais crenças são meramente religiões de aspirações fantasiosas. Muito obrigado, Egli. Nós paramos, então, vou marcar ali, porque senão na próxima eu não sei. Vou sinalizar aqui. Pronto. Muito obrigado, Egli. E aí, comentários? Diga, Lilian. Não, antes de. Não vou fazer comentários, mas depois que todos fizerem os comentários, eu tenho um aviso para dar, um minutinho daí. Pode ser? Claro, pode, Tá? sim. Depois daí. Tá bom. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto, ou colocar alguma dúvida do que nós lemos ali? Tudo bem, eu não tenho muita coisa para falar dele, mas posso falar se A vocês Angélia dizem, Angélica. quer falar, acho. Então fala, Angélica. Peraí. Eu tenho uma dúvida, foge um pouco do texto, mas assim, pouco se fala da quarta revelação. Então, eu gostaria se alguém puder, assim, me falar um pouco da quarta revelação. Não sei, fugir do texto, Bom, se eu quiser. acho, eu acho que o livro de Urântia fala bastante da quarta revelação. A quarta revelação é Jesus. A quinta é o livro de Urântia. Então, Jesus foi a nossa quarta revelação. E o Adão e Eva foi a terceira, né? Tivemos Melquisedeque antes, depois Adão e Eva e finalmente o príncipe planetário. Então Então, tá bom. então a revelação, a quarta revelação é Henrique, Jesus. Jesus. Oi. a primeira revelação de época foi o príncipe, segundo o meu entendimento. A Sim. segunda foi Eva, a terceira Melquisedeque, a quarta Jesus Cristo e a quinta o nosso livro de Urântia. Isso, Obrigada. isso, Esclareceu bem. Obrigada. isso mesmo. Oi, Franklin. Só um pouquinho aí para
para ayudar en esta cuestión de la cuarta revelación. La cuarta revelación no terminó, pues. Lógico que no. La cuarta revelación está ainda para terminar, porque fue frustrante la revelación de Jesús. Se frustró, por causa que fue interrumpida de una manera estúpida, absurda. Crucificaron al revelador divino. Y ahora, entonces, continuó. Un apéndice de la cuarta revelación es Apocalipsis, que fue adulterada, sin dúvida nenhuma, mas a pesar dessa adulteração, dá para compreender muita coisa, coordenando as coisas dessa profecia com o que está acontecendo no mundo. Não? A gente dá para entender muito bem, dá para discernir esta Apocalipse ainda adulterada de João, mas que esse é o fim da quarta revelação. Agora a quinta revelação já está aí, mas é acessível para os intelectuais, as pessoas que têm já uma procura religiosa e de repente encontram no livro Durante uma revelação profunda, porque é difícil viver assim no mistério, sem saber por onde você vai. O livro Durante, para muita gente, como para mim, para aqui, a turma toda, veio a dar uma luz no caminho, mas não é que esteja já em condições de... Já foi traduzido o livro Durante para todos os idiomas principais do mundo, sem dúvida, já foi, mas, no entanto, não tem, digamos, aquela... Inclusive a própria Bíblia, não? O Novo Testamento, 2000 anos e ainda estamos discutindo sobre isso, estamos confusos. Agora imagina o livro Durante recentemente com esse conteúdo intelectual, científico, espiritual e filosófico profundo. Não? Ele está começando. Mas é assim mesmo, está começando e veio bem no momento em que tinha que começar a ser revelado. Mas ainda não terminou a quarta revelação. A quarta revelação, o fim da quarta revelação é Apocalipse. Muito bem, Franklin, muito obrigado. Obrigada. Eu não concordo com essa ideia do Apocalipse, mas você já falou bastante dele hoje, não vou Acho que já discutir estamos esse no assunto. Apocalipse. Vamos lá, então. Oi. Não vai falar nada, não? Eu vou falar que nós estamos todos de parabéns, completando 10 anos de existência do nosso grupo. Muito legal. O grande milagre de todos os grupos dedicados é justamente esse. A gente sempre aprende todo mundo uns com os outros o tempo todo. Estou bastante feliz de ter todos vocês aqui. E eu, como disse antes, não tem uma reunião dessa que eu não aprenda muito. É impressionante. Vamos lá.